Boa noite, amigos da Live com Erlândia. Hoje nós vamos entrevistar a Marlova Noleto, que vem a ser representante e diretora da Unesco no Brasil, que é uma raridade porque dificilmente a Unesco indica um nativo, vamos dizer assim, para ocupar esse cargo, para dar uma noção do quanto a Marlova é competente e é reconhecida. E a Unesco, ela tem como áreas programáticas, como a gente vai ver em seguida, algumas das piores realidades que o Brasil vem enfrentando. Então vamos ouvir dela qual é a visão da Unesco que tem. Opa, tá aqui logo ela aqui, profissional. Vou ter que chamar. Opa, é profissional mesmo. Já vamos entrar. Acho que é recorde da live. Ah. Marlova, Oi, nossa, você é caraca, acho que eu nunca entrei numa live tão rápido quanto com você. Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, Erlanger? E tu? Não, tudo tranquilo. Gente, eu tenho dito que esse cumprimento tudo bem, a gente responde com protocolo de tudo bem, né? Se a gente for falar como é que tá mesmo. Mas enfim, Marlova, eu estava comentando aí antes de você chegar que você é uma. Não sei se existe em outro país, você é uma representante e diretora da Unesco no próprio país. Como é que foi sua trajetória até chegar a esse cargo? Bom, eu comecei minha carreira no sistema ONU, no Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Depois fui para a Unesco. Na Unesco eu ocupei vários postos, né? Desde coordenação de área programática, da área de ciências humanas e sociais. Também depois eu fui coordenadora geral do programa da Unesco no Brasil. Depois eu fui diretora adjunta do escritório responsável pelo programa, pelas 5 áreas de programa. E aí, quando essa posição de diretora do escritório da Unesco no Brasil abriu, porque esses postos eles são publicados e existe uma concorrência, né? Eu apliquei para esse posto com a minha outra nacionalidade, porque eu tenho dupla nacionalidade. Entendi. E eu fui nomeada diretora e representante da Unesco no Brasil com a minha nacionalidade romena. Então, nas Nações Unidas, eu não sou brasileira, eu sou Não, romena. mas as pessoas sabem que você é brasileira, né? Eu sou também brasileira, né? Eu venho de É, uma família multicultural, passei a maior parte da minha vida aqui no Brasil, mas para quem convive bastante comigo sabe, meus 4 avós eram europeus, né? você é da Meu República Gaúcha, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Porque os meus avós paternos, quando eles vieram para o Brasil, saíram da Lituânia, eles foram para o Rio Grande do Sul, porque lá havia uma ação do barão e da baronesa Rothschild para fixar os judeus que fugiam dos pogroms russos, da ameaça crescente, né, do antissemitismo, da perseguição aos judeus. E os meus avós maternos, eles já se conheceram no Brasil, diferente dos meus avós do lado do meu pai, que vieram casados, e o meu pai foi o único filho que nasceu no Brasil. Interessante. Marlova, como é que está sendo a ação da Unesco nessa pandemia? Unesco Brasil. Então, a pandemia ela é extremamente desafiadora e em um país como o Brasil, que tem dimensões continentais, é ainda mais desafiadora, né? E por que isso? Porque é, várias ações elas precisam ser tomadas olhando a realidade local. Cada estado, cada município, na verdade, quando nós comparamos os estados do Brasil, vários deles são do tamanho de países europeus ou algumas vezes até maior, Maior. né? Então, o Brasil, ele realmente necessita uma estratégia completamente diferenciada. Eu estou vendo aqui
na nossa live, está nos dando a honra, a Anita Bergman, secretária da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Beijo, A República Gaúcha é sempre unida, né? Espero que tu já esteja recuperada. Então, o Rio Grande do Sul foi um estado que, desde o início, por uma ação muito acertada da nossa secretária de Estado da Saúde, do governador, desenhou, baseado em informações e dados, uma estratégia para o Rio Grande do Sul, com cores, né? E fez Mas é a Unesco que preparou esse material? Não, isso foi uma iniciativa do Estado do Rio Grande do Sul, trabalhada pela Secretaria de Planejamento, Secretaria da Saúde, por determinação do governador Eduardo Leite. A Unesco tem uma parceria grande com o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive na área da saúde, um programa bastante inovador na área de prevenção do HIV e das doenças sexualmente transmissíveis com os jovens, mas nessa questão específica da Covid, não. A agência líder da ONU para essas ações é a Organização Mundial da Saúde. Mas eu acho que vocês estavam divulgando protocolos de como outros países estão atuando em diferentes atividades. Não é isso, não? Estamos, na verdade, todo o sistema ONU, Erlanger, faz um esforço concentrado de divulgar as boas práticas. Então, quais são os protocolos que funcionam? Quais são os protocolos que nós temos referência que funcionaram em outros países do mundo? Existe uma estratégia desenhada pela Organização Mundial da Saúde que consiste em identificar os casos, rastrear, traçar, controlar e isolar, né? Porque quando tu isola, tu traça, tu mapeia, tu consegue ter um controle da pandemia. Então, o que nós assistimos no Brasil? No Brasil, nós assistimos um platô muito alto, lamentavelmente, porque nós não tivemos a chance de desenhar uma estratégia nacional, um protocolo que pudesse ser seguido por todos os estados. O Brasil tem municípios como São Paulo, por exemplo, uma cidade de cerca de 20 milhões de habitantes na Grande São Paulo, uma das mais populosas do mundo. Então, precisa ter estratégias para poder conter o avanço da pandemia. Como isso não aconteceu, cada estado foi desenhando a sua própria estratégia. Então, nós estamos assistindo o Brasil nesse platô alto, que felizmente começa a dar os primeiros sinais de que vai entrar em queda, né? Por enquanto ainda está em estabilidade com tendência de queda. Mas isso, já vou eu me meter, não por mérito de ação governamental. Eu vi um estudo dizendo que o primeiro vírus era mais letal, acharam que ele ia se tornar mais forte, mas na verdade o vírus mais letal morreu com as pessoas que morreram por ele. Então parece que o vírus está sendo muito comum o caso de pessoas assintomáticas, que o vírus parece que ele perdeu a força. Então não é mérito de ação de governo, é que o vírus mesmo está mais fraquinho. Acho que é isso. De novo, eu acho que por ser o Brasil tão grande, tão populoso, com uma dimensão continental, como eu disse, é muito difícil generalizar. Eu acho que nós tivemos estados onde a ação governamental fez a diferença e foi determinante para ajudar a conter a pandemia. Lamentavelmente, nós também temos que reconhecer que a nossa população ela não tem aderido como deveria as estratégias de isolamento social. O nível de isolamento social brasileiro ele ainda é baixo. E o outro dado que eu reputo como muito triste é a baixa adesão ao uso constante de máscaras. É verdade. Hoje, em uma reunião com a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ... Primeira mulher no cargo de reitora. No cargo de reitora de uma universidade centenária que completa 100 anos, e a Denise ela é da área da saúde. Hoje nós comentávamos, e ela lamentava,
como em muitos lugares as pessoas ainda não se conscientizam da importância do uso de máscara, quando nós sabemos que a máscara nos protege e ajuda a proteger os demais. Então, tem também uma dimensão cultural na pandemia, né? A gente não pode esquecer disso, uma dimensão educacional, uma dimensão cultural, em que nós precisaríamos de mais adesão ao uso de máscara para que isso pudesse ajudar a conter. Olha, eu estou vendo que essa live tem amigos de todos os lugares. A minha querida Kátia de Minas Gerais está aí. E vários amigos do Rio Grande do Sul. Beijos para todos. Já vi amigos do Rio também, os amigos do Erlanger. E assim é que é bom. As pessoas vão entrando e a gente vai ajudando também a conversar, refletir, pensar, né? Porque eu acho que a pandemia ela traz uma coisa muito desafiadora. Todos nós estamos muito angustiados. Ela está se prolongando por um tempo grande. Nós não temos a vacina com a rapidez que gostaríamos. Para quem acompanha pesquisa científica, nós já sabíamos de antemão que não é possível produzir uma vacina num prazo tão curto. Existem protocolos que precisam ser seguidos na pesquisa científica, né? E hoje mesmo eu estava arrumando aqui meus livros no escritório aqui em casa e encontrei um livro que eu tinha lido há muito tempo, na época que eu fiz minha tese de mestrado. É um livro que, aliás, eu recomendo, chama Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. E eu comecei a folhear assim rapidamente e me dei conta como ele é adequado para o momento que a gente vive, né? Porque a humanidade, Erlanger, precisa redobrar a aposta no poder da ciência. Nós estamos vamos paralisados, né? Vamos chegar lá. Eu fiz aqui, tipo, se fosse o Brasil entrar no Enem, onde as matérias fossem as áreas programáticas da ONU, no NIST. Aí aqui, ciências naturais, são ciências voltadas para a natureza, mas eu acho que você não se preocupa apenas com o conhecimento, também deve ser voltada para o meio ambiente. Então, nesse Enem, o Brasil passava? Então, a nossa área de ciências, ela é uma área de ciências duras. Eu vou falar depois sobre a outra. As ciências naturais, né? A nossa área de ciências, ela tem as ciências duras, as ciências naturais e as ciências humanas e sociais, que eu acredito que nós vamos falar depois. Então, na área de ciências, nós trabalhamos com tecnologia, inovação, produção do conhecimento e também com toda a área de meio ambiente. Olha, até minha cidade natal está representada, Uruguaiana. Você vai acabar essa live sendo candidato a prefeito ou alguma coisa assim. É bom porque as pessoas matam as saudades. Então, na nossa área de ciências naturais, nós cuidamos, sim, dos oceanos. O Brasil tem uma costa imensa. Nós, o ano que vem, entramos na década dos oceanos. Nós trabalhamos com todos os biomas. O Brasil tem uma diversidade muito grande de biomas. Trabalhamos com os patrimônios naturais da humanidade. Nós temos aqui a maravilhosa Foz do Iguaçu. Então, o Brasil é um país de uma diversidade também natural muito grande. Temos uma preocupação enorme com essa área. Trabalhamos de maneira constante com os governos estaduais, municipais, com a sociedade civil, com a academia. E, mais recentemente, temos tido um trabalho menos intenso com o governo federal. Mas continuamos apostando que seja possível retomar esse diálogo para continuar fazendo aquilo que o Brasil precisa, que é proteger a diversidade, as florestas e a riqueza natural desse imenso Brasil. Vamos passar, então, que você já mencionou, nas ciências humanas e sociais. Eu acho que não é só ficar na área acadêmica, mas deve haver uma grande preocupação com justiça social. Exatamente. Imagino. Também não passava nesse Enem, né?
Acertou mais uma vez. Eu acho que eu seria um pouco mais generosa de dizer Ficou, que talvez fica em recuperação. passasse o Enem. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil vem avançando muito, Erlanger. Quando a gente fala da história, a gente não pode esquecer nem do minuto e nem do milênio. O Brasil ele não pode ser visto pelos últimos 2 anos, 4 anos, 6 anos. O Brasil vem numa trajetória de profunda transformação. Eu entendo que o país avançou muito em políticas, por exemplo, de combate ao racismo, com o desenho de uma política de cotas, que, embora ainda seja algo muito controverso, nós da Unesco defendemos e advogamos que deve existir para diminuir as desigualdades e, sobretudo, para diminuir a distribuição das oportunidades educacionais. O Brasil avançou muito também em políticas de gênero, de proteção, de combate à violência doméstica. A própria existência do 180 é algo a ser celebrado, a Lei Maria da Penha. Então, a nossa área de ciências humanas e sociais ela é uma área muito ampla e aqui no Brasil tem um trabalho riquíssimo. Nós ajudamos na implantação do Bolsa Família, estamos ajudando agora o Ministério da Cidadania para redesenhar a distribuição do renda emergencial, trabalhamos com a política de condicionalidades para que as famílias matriculem seus filhos nas escolas, cuidem do cartão de vacinação, para que a gente entenda que é preciso, sim, ter condicionalidades em programas sociais de geração e concessão de renda, né? Saímos de um tempo em que se distribuía cesta básica para entrar em programas que são, sim, emancipatórios quando distribuem renda, quando distribuem o cartão alimentação. Então, acho que o Brasil ele vem avançando, ele tem tropeços, evidentemente, tem percalços no meio do caminho, mas eu acho que nós precisamos olhar para uma perspectiva de linha do tempo. E na linha do tempo, eu acho que o Brasil vem avançando e muito. O Brasil tem um Ministério de Direitos Humanos, tem uma Secretaria Nacional de Juventude, é um país que estruturou uma política nacional de juventude, segue firme na parceria com a Unesco, no desenho e manutenção dessa política, olhando para a janela, né? E oportunidade etária, porque o Brasil hoje tem uma pirâmide etária em que a maioria da nossa população, embora envelhecendo, nós temos uma janela onde os jovens aparecem em grande número. Então, isso não vai se repetir tão cedo, é preciso trabalhar com esses jovens, é preciso ter programas que estimulem empregabilidade, empreendedorismo, acesso à universidade, conclusão do ensino médio, porque os números de evasão nos preocupam muito. O nosso mandato de Ciências Humanas e Sociais tem a área de esporte, que é uma área maravilhosa, onde a gente pode trabalhar educação para valores, onde a gente trabalha, né, políticas de inclusão por meio do esporte. Então, dá para ver, eu sou otimista. Eu sou uma pessoa que, se me mostra um copo metade cheio, metade vazio, eu vou olhar sempre e dizer que está metade cheio. O jornalista é aquele especialista em separar o joio do trigo e publica invariavelmente o joio hoje. Mas eu também sou um otimista. Mas assim, teve a sua visão assim, otimista. Mas você não acha que a elite brasileira, a gente sabe até que nos outros países são mais coercitivos, a elite brasileira ela é pouco ligada em... Acho até que na pandemia surgiram algumas ações. A elite, as grandes empresas, não tem essa visão de responsabilidade social? Então, eu diria que isso está mudando e melhorando muito no Brasil. O Brasil, desde 1985, quando fundou o GIF, o Grupo de Institutos e Fundações de Empresa, já estava com a maturidade suficiente para ter um grupo, né, institucionalizado de fundações e institutos empresariais que trabalhavam a política de responsabilidade social
corporativa. Eu mesma tive o privilégio de ser do Conselho Fiscal, do IDES, o Instituto de Desenvolvimento para o Investimento Social. Fui conselheira da Fundação Abrinq, da Fundação Maurício Sirotsky, no Rio Grande do Sul. E eu vejo, Erlanger, que essa é uma área que evoluiu muito. Se nós nos compararmos com os Estados Unidos, claro, nós estamos infinitamente aquém, muito abaixo, porque lá existe uma política estruturada de estímulo e incentivo às doações corporativas, inclusive com políticas de incentivo fiscal, né? Políticas de Estado. Então, você acha que você é favorável à taxação de grandes fortunas? Então, aqui é uma opinião da Marlova e não da Unesco. A Unesco não tratou desse assunto. Mas eu acredito que nós precisamos pensar e discutir com coragem a mudança de imposto no Brasil, né? Eu acho que a gente, por evidências internacionais, históricas, né? O Brasil é um país muito desigual e para poder reduzir essa desigualdade, nós vamos ter que, de alguma maneira, começar a pensar em taxar as grandes fortunas, né? Essa é a opinião pessoal da Marlova. Eu acho que não é possível ter esse abismo que nós temos entre os que ganham mais e os que ganham menos. Eu fiz parte da minha formação na Suécia, estudei, né, as políticas de bem-estar social, que a Suécia é um exemplo para o mundo, assim como o Canadá. E se nós lermos, né, por exemplo, Pierre Rosvalon sobre o Estado-providência, se nós nos dedicarmos a estudar e a entender as políticas do Estado de bem-estar social, nós vamos ver que os países mais iguais, com mais atendimento direto ao cidadão, são aqueles onde os impostos são muito altos, iguais para todo mundo, mas o Estado devolve em serviço de qualidade. Tem uma prática de delivery, né? E o Brasil, lamentavelmente, durante muitos anos, não teve uma prática de delivery. Quando a gente fala em cultura de entrega, as pessoas nem sabem o que é isso, Erlanger. Às vezes eu entro nessa conversa com amigos meus inteligentes, esclarecidos, as pessoas me olham quando eu começo a falar da cultura do delivery no serviço público. Quer poder ter uma escola pública de qualidade, um serviço público de qualidade. Eu estou vendo aqui minha amiga adorada, Isaurinha, que acaba de entrar, que, por exemplo, a filha dela cortou o dedo em Portugal. Onde que vai? No hospital público. Eu ia falar exatamente isso, que eu morei um ano e pouco em Portugal. Quando eu fiz plano de saúde, os meus conhecidos portugueses ironizavam, dizendo que se tivesse problema, preferia muito mais ir no hospital público do que no hospital privado. Taxa, tributação altíssima, mas com entrega. Com entrega. Então, eu acho que a gente tem que discutir cultura de entrega no serviço público. O serviço público tem que entregar serviços de qualidade para que o cidadão, quando paga imposto, paga satisfeito, porque vai ter algo em troca. Então, assim, a classe média hoje no Brasil, os assalariados, eles pagam cerca de 25% a 30% de imposto. E aí, quando tu olha o imposto das grandes fortunas, a transmissão na herança, é 3%, 4%. Isso não é factível, né? Então, eu sempre gosto de contextualizar essa discussão para que ela seja desideologizada. Nós não podemos fazer essa discussão à luz da ideologia. Essa discussão ela tem que ser feita à luz dos números, à luz das boas experiências internacionais. Nós precisamos entender que reduzir as desigualdades deveria ser o nosso objetivo maior, não só no Brasil, no mundo. Não é viável viver em um mundo com tanta desigualdade. Isso não é sustentável, isso não é humano, isso não é sequer justo, né? Eu acho que se você olhar por uma ótica cristã, e eu não sou cristã, eu sou judia, para quem não sabe, mas se você olhar por uma ótica cristã, e a
filosofia judaica diz exatamente a mesma coisa, está lá nos mandamentos. Ama teu próximo como a ti mesmo. De que maneira isso se traduz na vida? Isso se traduz na vida tendo a preocupação de que todos, literalmente todos, possam caber na inclusão social. As pessoas precisam desfrutar do direito básico da alimentação adequada, da educação, da moradia, do saneamento. Não é possível mais, Erlanger, no ano 2020, 20 anos depois da mudança de milênio, que nós tenhamos pessoas sem saneamento básico, que água potável ainda seja um problema. Eu fui criada numa família onde eu aprendi desde muito cedo que o outro realmente importa. E isso se refletiu na minha escolha profissional. Eu sou, para quem não sabe, assistente social de formação, dei aula há muitos anos da Faculdade de Serviço Social. Minha especialização é nessa área, meu mestrado é nessa área. Eu tenho um fascínio por ver e entender por que alguns países conseguem e têm bons resultados e outros não, né? E em ver que é possível, sim, ter políticas de bem-estar social que atendam a população de maneira mais igual. Eu vi você falando e gostaria que você explorasse um pouco mais, que você acha que a pandemia, no campo do espiritual, está dando uma certa lição, não é para o Brasil, é para a humanidade, né? Isso foi uma live que eu fiz com a Warren. Eu achei sensacional, por isso que eu quero que você repita. Foi muito interessante, uma coincidência incrível. A sócia proprietária dessa agência de investimentos da Warren, a Kelly Guzmão, ela é uruguaianense, nasceu na mesma cidade que eu. Roda e tá a República... Mas, Erlanger, o mais fantástico é que nós não nos conhecíamos. Tu acredita nisso? Eu acredito. Eu Mas eu acho que os gaúchos têm alguma coisa que eles se identificam. Eu saí muito jovem, com 13 anos, para ir estudar em Porto Alegre. E essa menina é bem mais jovem que eu, mas ela é um fenômeno, tem um trabalho fantástico, trabalha com o mercado financeiro, mas com uma pegada de preocupação social fascinante, políticas de equidade de gênero. E na conversa com ela, né, eu falei de uma crença que eu tenho, que eu acho que a pandemia ela deu uma sacudida na humanidade. Uma sacudida porque ela nos obriga a revisar o nosso modo de vida, né? Então, a forma como nós consumimos, a forma como nós produzimos, a maneira como nós nos relacionamos com o meio ambiente, a maneira como nós nos relacionamos com os bens que uma sociedade produz, né? E essa forma de relacionamento que os humanos desenvolveram, ela não é sustentável e eu tenho dúvida se ela é humana, no sentido da dimensão da humanidade, da solidariedade, da empatia. Eu acho que nós temos a obrigação de olhar para as desigualdades abissais da sociedade e reforçar a nossa responsabilidade coletiva. Porque durante muitos anos, eu acho que os humanos banalizaram a pobreza, se acostumaram a ver criança pequena pedindo esmola na rua, se acostumaram a ver, né, em vários países do mundo, mulheres com uma lata d'água na cabeça caminhando quilômetros. E depois descobrem que aqui no Brasil isso também acontece no semiárido, no sertão nordestino, enquanto nós abrimos a torneira da nossa casa e podemos gastar 1 hora lavando os carros da garagem, né? Então, como é que o mundo ficou tão desigual? Como é que uns podem ter acesso a tanto e a tudo,
e outros podem não ter acesso a nada ou a quase nada. Eu acho que é o momento de se perguntar, porque a pandemia, de muitas formas, a gente dizia que ela igualou ricos e pobres. Isso não é verdade. É completamente diferente você estar em isolamento, no conforto da sua casa, que tem 4 quartos, 4 suítes, e alguém que precisa fazer o isolamento em um cômodo, em uma peça, com um banheiro. Isso nós somos obrigados a refletir sobre isso. Como é que nós vamos falar em protocolos de higiene? Como é que nós vamos falar em isolamento, em distanciamento? Da mesma maneira, a questão das oportunidades educacionais. Como é que nós vamos falar que o ensino pode ser à distância se muitas crianças, adolescentes e jovens não têm acesso a um computador? Vamos chegar à educação. Vamos chegar à educação. Mas tudo isso, Erlanger, é para entender que quando a gente fala da dimensão espiritual, bom, tu me conhece há muitos anos, a gente teve o privilégio de trabalhar juntos, foi uma alegria enorme o tempo que a gente conviveu, te acho uma pessoa brilhante, inspiradora, né? Sempre adorei nosso convívio. E eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Eu tenho isso. Essa semana é o Ano Novo Judaico, né? E hoje eu recebi uma reflexão escrita pelo rabino-chefe da comunidade judaica britânica, e aquilo me tocou muito profundamente, porque ele falava que existe uma coisa que é distribuída igualmente para todos. Sabe o que é? O tempo. O tempo é dado igualmente para todos. É uma das poucas coisas do mundo que nós recebemos igualmente. O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o ano no calendário, como nós o conhecemos, tem 365 dias. Mas vocês estão 3.000 anos na frente. Mas o que nós fazemos com o nosso tempo? De que maneira nós usamos o nosso tempo? Nas festas judaicas, no Ano Novo Judaico, nós tocamos, né, os rabinos tocam na sinagoga o shofar. Né? Para quem não sabe, é um chifre de carneiro. E o rabino Sacks, ele dizia, o que faz o toque do shofar? O toque do shofar nos desperta para o que nós fazemos com o nosso próprio tempo. Eu sempre digo que eu quero ter a alegria de ter vivido a minha vida e viver a minha vida, que eu espero que seja muito longa, usando o meu tempo não só para ser feliz, mas para fazer os outros felizes. Felicidade é um conceito coletivo. Não existe ser feliz sozinho. E ser feliz... É impossível. Tu não tem a música do Vinho? A É impossível música ser feliz sozinho. E a felicidade significa que nós temos que ter conforto quando olhamos para o que os outros têm e para o que os outros precisam ter, né? Então, eu acho que esse egoísmo, esse consumo excessivo, essa maneira de olhar para o nosso próprio umbigo e não se importar com os demais ao nosso redor, isso não é a vida em comunidade. A vida em comunidade é uma vida onde nós nos preocupamos com o bem-estar dos outros, né? Isso realmente é fundamental. E eu, nessa pandemia, eu tenho me desafiado, né, muito a pensar como eu quero viver minha vida daqui para frente. O shofar está tocando muito forte dentro de mim. E eu tenho... Bom, a primeira coisa que eu descobri nessa pandemia é que eu tenho um privilégio enorme. Eu sou bem casada, eu tenho uma relação maravilhosa com meu marido e com a minha filha, e nós convivemos em grande harmonia dentro de casa. Ontem de noite, a nossa filha deitou na cama conosco e disse assim: eu estou confinada aqui dentro com 2 comediantes.
porque a gente não perde o nosso bom humor. E, Erlanger, aquilo, eu fico até emocionada falando, aquilo me fez um bem. Sabe quando tu vai dormir com o coração aquecido? Porque ela é uma jovem de 19 anos. E ela poderia estar amargurada, querendo estar na rua, né? Mas ela está confortável com o pai e com a mãe dela aqui dentro. Então, isso eu já acho que é um primeiro privilégio, a gente olhar para o nosso entorno bem próximo e saber como a gente está. A segunda coisa é que nem a experiência que a gente fazia no colégio, na aula de física, de jogar uma pedrinha na água e ver como é que as ondas se propagam. Todo mundo lembra disso, né? Aí eu olho para o meu círculo de amigos muito próximos. Eu não saí de casa nem um dia nessa pandemia para fazer nada. Eu tive o privilégio de pedir delivery de supermercado, de restaurante. Eu dispensei as minhas 2 ajudantes aqui de casa e continuamos pagando por um período de 6 meses. Mas a primeira saída que eu dei, eu fui visitar uma das minhas melhores amigas aqui em Brasília, no jardim da casa dela. Ela está aqui nos ouvindo, Isaurinha, de máscara, de face shield. Então, acho assim, ó, o mundo dos afetos, ele é um mundo importantíssimo. Poder examinar quem nos falta, quem são as pessoas que nós amamos. Eu visito os meus amigos por Facebook, por FaceTime, por WhatsApp, por Skype, por Zoom. Eu mantenho, né, toda a minha corrente de trabalho azeitada, os colaboradores da Unesco. Eu me sinto privilegiada de liderar uma equipe maravilhosa como a que eu lidero. Então, eu acredito que cada um de nós precisa e deve se desafiar. O que me importa? O que me interessa na vida? Será que eu quero comprar mais um sapato? Ou eu prefiro doar para a CUFA ou para o Gerando Falcões, que estão aí ajudando os jovens das favelas a se conectar? Né? É hora de olhar para uma rede de solidariedade que precisa ser montada e onde cada um de nós, de muitas maneiras, pode sim dar a sua parcela de contribuição. Se não com dinheiro, com trabalho voluntário, com doação do seu tempo. Tem muitas maneiras de se dar e se doar, né? E eu falo sobre isso porque eu acredito mesmo nisso. Isso é muito genuíno. Né? A minha única obrigação a essa altura da vida é ser verdadeira comigo mesma. Né? Bom, o certo seria acabar essa entrevista aqui com esse discurso, mas a gente ainda tem que passar por umas áreas aí. Mas assim, a gente, comunicação e informação é outra das áreas. Assim, eu acho que hoje, por exemplo, há uma preocupação com fake news. O que mexe com a Unesco Brasil nesse campo de comunicação e informação? Então, tu tocou numa área importantíssima. Nós falamos que, paralelamente à pandemia, existe uma infodemia, né? A Organização Mundial da Saúde cunhou essa expressão junto logo com no princípio. Logo no princípio. É uma doença da informação. E não é nem relativa a fake news. É que uma fake news, ela maliciosamente, a pessoa sabe que está mentindo. Mas a pandemia é uma confusão danada. A Unesco, Erlanger, nem usa a expressão fake news. Nós usamos sempre desinformação. Por quê? Porque é fundamental que as pessoas aprendam a consumir informação e informação de qualidade. Aprendam a checar as fontes. Aprendam a ver se aquela notícia é falsa ou verdadeira. Se antes de transmitir uma mensagem que eu recebi no WhatsApp, um vídeo, um áudio, eu tenho certeza absoluta que aquilo é verdadeiro. Outro dia, eu levei um susto. Eu recebi num grupo de amigos que eu tenho um vídeo, fake news total, de um médico alemão, que não é médico, se dizendo médico, falando mal do uso de máscara. E eu fiquei chocada, porque quem repassou essa mensagem era médico.
Então, eu fico pensando, como é que é possível, né? É. Quando existe trabalho científico, não um, nem dois, nem três, 100, 200, 300, publicados na revista Lancet, na American Society and Journal of Science, nas mais especializadas publicações científicas sobre a importância do uso de máscara, inclusive mostrando como que um país populoso como a China, onde esse vírus nasceu, conseguiu conter a doença. O que será que eles fizeram lá que nós não conseguimos fazer? Olha para o Vietnã, para a experiência do Vietnã, para a experiência da Coreia, países do Japão, países onde a máscara é um dado cultural, eles usam quando estão resfriados, no transporte público. Então, consumir informação adequadamente e lutar para que você não seja um transmissor da desinformação, para que você não reproduza notícias falsas pensadas maliciosamente, que inclusive prejudicam as pessoas, é fundamental. Tanto que na nossa área de comunicação e informação, nós temos um programa que se chama Alfabetização Midiática e Informacional, porque você precisa alfabetizar as pessoas para consumir adequadamente as notícias na mídia, na internet. Então, eu sempre falo que quando você larga uma pessoa solta na internet, sozinha, uma criança, um adolescente, um jovem, mas também um adulto, ele precisa aprender a consumir a notícia que ele encontra na internet. O Dr. Google, ele não vai te dar só o que é certo, ele vai te dar muita porcaria também. Então, a nossa obrigação é investir em jornalismo de qualidade, é buscar a fonte e a referência científica, é conhecer como se faz acesso, produção e gestão do conhecimento, né? E por isso a Unesco também insiste, Erlanger, na ideia de recursos educacionais em meio aberto, né? Para que a gente possa ampliar o acesso das pessoas ao conhecimento que é produzido. Porque tudo isso faz parte da mesma coisa. A questão da conectividade, por exemplo. O Brasil tem um problema de conectividade grande. E o mundo tem um problema grande de conectividade. Nem todo mundo tem acesso à banda larga. Então, as Nações Unidas criaram uma comissão de monitoramento do acesso à banda larga para acompanhar, né? Porque enquanto países como a Coreia, por exemplo, tem 5G livre para toda a população em qualquer lugar na rua, nós aqui temos limitações de pacotes de dados na África, em países menos desenvolvidos da Ásia. Então, nós precisamos entender que a conectividade também é um direito humano, e as Nações Unidas reconheceram a conectividade como direito em 2012. Vamos chegar agora a outra área delicada, que é cultura. O que eu fico mais chocado quando eu vejo governos, em geral, não apostar na cultura, especialmente no caso como o Brasil, onde há estudos da Unesco que mostram a importância do Brasil. Esquece a questão ideológica, da economia criativa. Vocês trabalham alguma coisa, a cadeia de produção da cultura é um negócio fenomenal. O que se arrecada de imposto no carnaval é incrível. Qual é o trabalho da Unesco nessa área? Sem falar do turismo, né, no carnaval, porque não é só a cadeia criativa da cultura, mas é também o que ela enseja, o que ela permite, né? E a gente não pode esquecer o Brasil, bom, a TV Globo mesmo, Erlanger, onde tu trabalhou, uma das maiores produtoras de conteúdo, de novelas, equivalente a não sei quantos filmes de Hollywood, né? E que permitem a própria integração nacional, que o Sul conheça o Norte e vice-versa. Né? Eu costumo dizer que a Globo é o último barricada da identidade cultural brasileira, porque reúne tudo. Estou exagerando? Eu acho que não. Eu acho que a TV Globo, do ponto de vista da produção da cultura, tem um trabalho fantástico
fantástico, nós temos imenso orgulho de ser parceiros, né? No Criança Esperança, em várias outras iniciativas. E a cultura no Brasil, se nós olharmos, por exemplo, a qualidade do teatro brasileiro, da música brasileira, o Brasil exportou a bossa nova para o mundo todo. Eu que viajo muito, não só a trabalho, mas também a lazer, eu canso de entrar em lugares inusitados, no Japão, no Bahrein, lugares mais diferentes que eu fui na minha vida, e daqui a pouco tu ouve, está tocando bossa nova. Né? Mas o escritório, a representação, tem alguma ação junto ao governo, pelo menos de estímulo, de Sim, entender sim. a indústria criativa? Nós trabalhamos com o governo federal e com os governos estaduais em vários projetos na área da cultura. Na cadeia da economia criativa, agora estamos iniciando uma nova parceria, apostando que seja profícua com a Secretaria Nacional de Cultura, né? E estamos procurando gradativamente voltar a estabelecer pontes para que a gente possa, sim, respeitar e ajudar a divulgar e disseminar a cadeia da economia criativa. Trabalhamos muito com o Estado de São Paulo, com o nosso ex-ministro Sérgio Sá Leitão, trabalhamos com o Estado do Rio Grande do Sul, de novo, na área da cultura, nossa querida secretária Bia, trabalhamos com o Estado de Minas Gerais, porque, na verdade, nós também não podemos esquecer que o Brasil teve um papel importantíssimo na aprovação da Convenção da Diversidade Cultural, porque a Unesco ela tem também um papel normativo, né? Ela é standard setter. Então, todas as convenções, a Convenção do Patrimônio Cultural, do Patrimônio Imaterial, a Convenção da Diversidade Cultural, a Convenção Antidoping no Esporte, elas têm papel normativo. Os países ratificam e se comprometem a respeitar as convenções de proteção. E a diversidade cultural brasileira, Erlanger, é uma das nossas maiores riquezas. Talvez uma das maiores riquezas do Brasil seja a sua diversidade cultural. Olha, por exemplo, o que é o estado da Bahia, um estado que deu para o mundo Dorival Caymmi, Jorge Amado, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Sempre que eu falo da Bahia, eu tenho até medo de esquecer alguém, porque a Bahia é uma coisa tão maravilhosa. Eu sou apaixonada pela Bahia, passei anos as férias lá, né? Um lugar assim que eu realmente amo. Acho que é um lugar que tem um pouco uma síntese do Brasil e que a gente não pode esquecer. Tem toda a nossa herança, a herança cultural da África, né? É a maior diáspora negra fora da África, é a Bahia. E é claro que isso permite uma cultura maravilhosa, não só a Bahia, mas se a gente falar, por exemplo, aqui tem gente que eu gosto demais da Secretaria de Educação de Sergipe. Sergipe é um estado fantástico, né? Estou vendo aqui, sou de Sergipe, quer dizer, um estado que eu brinco, né? Brincava muito com o ex-governador, o Deda, que uma pessoa maravilhosa, e com o atual governador também, com a vice-governadora Eliane. O Sergipe é um estado laboratório, porque é um estado que, pelo seu tamanho, permite fazer coisas maravilhosas, com um patrimônio histórico importante lá, Dom Cristóvão, São Cristóvão. Então, o Brasil ele tem uma riqueza, quando nós olhamos tanto do ponto de vista da diversidade cultural, dos patrimônios históricos, dos patrimônios naturais, o Brasil é realmente extraordinário, né? E então acho que nós precisamos cada vez mais trabalhar juntos para que a cultura brasileira possa superar essa pandemia, porque o setor cultural é muito afetado. O setor cultural, de muitas maneiras, ele depende das aglomerações, né? Pensa o teatro, o cinema, o circo, a música, os shows, as gravações, né? Documentários, novelas,
curtas-metragens, cinema, né? O próprio cinema brasileiro, que cresceu muito, a própria indústria literária brasileira. Vi aqui a Mônica Morel, que acaba de entrar, um beijo, querida. Mônica, que foi da Globo, trabalhou na Record, quer dizer, uma pessoa também que sempre trabalhou e viveu cultura. O Brasil tem uma cultura extraordinária e é compromisso coletivo de todos fazer uma chamada para ação, para que a gente possa superar os efeitos dessa pandemia. Marlon, você está falando que a cultura é muito atingida, mas assim, né, se tem uma área que, na verdade, paralisou, é a última, eu ia te perguntar, a última categoria, né? Educação. A gente já vinha num viés complexo, de não ter ministro e tal, não tem educação, parou a educação no país. A educação no mundo, né? Não é só no Brasil. Não, mas em vários lugares já estão voltando aulas presenciais. Agora estão voltando, isso. aos pouquinhos, né? Mas a educação, ela foi extremamente afetada. Nós tivemos 1,6 bilhão de alunos fora da escola. Isso é um dado assustador, é impressionante, e nós precisamos lembrar que mesmo antes da pandemia, 1 em cada 5 crianças, adolescentes e jovens já estava fora da escola. Nós temos um problema de distribuição de oportunidades educacionais e a pandemia aprofundou o fosso dessas desigualdades. Era aquilo que eu falava antes. Então, o nosso compromisso agora é, de fato, convocar todos. É uma chamada ação. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, lançou uma coalizão mundial, global mesmo, para a educação. Nós precisamos trabalhar com os governos para que os investimentos em educação sejam preservados, para que nós possamos apoiar os sistemas educacionais para que eles sejam mais resilientes, mais inovadores, mais criativos, para que a gente possa, em muitos lugares, trabalhar com a combinação, né, híbrida entre educação presencial e educação à distância. Nós sabemos, nós já falamos aqui, né, sobre a questão da produção científica de uma vacina. Tem etapas que não podem ser queimadas. Eu falei aqui da questão do Ano Novo Judaico e do tempo, né, Erlanger? E uma das coisas que eu acho que a gente precisa entender é que ciência demanda tempo. Não se faz ciência sem tempo. E uma vacina, ela tem etapas da pesquisa científica que não podem ser queimadas. Nós assistimos a semana passada, todos muito preocupados, a vacina paralisou. Para nós que trabalhamos, né, na ONU, trabalhamos com produção de conhecimento, na Unesco, na Organização Mundial da Saúde, nós já sabíamos de antemão que isso é um acontecimento absolutamente normal quando se testam vacinas. Você paralisa até excluir a possibilidade de que aquela doença foi causada pela vacina, o que já aconteceu no caso da AstraZeneca e da Universidade de Oxford. Já se viu que a mielite transversa não era causada pela vacina. E os testes foram retomados. Mas ainda assim, realisticamente falando, e o Dr. Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, ou a nossa colega, a cientista-chefe, a Suâmia, ou a Maria Kerkhove, eles têm falado sempre, não haverá bala de prata, essa vacina não virá assim. Nós é que precisamos aprender a conviver com novos protocolos, com o uso da máscara, com a higiene das mãos. Voltando também na educação. E aí que eu ia voltar para a educação, com distanciamento, né, 1,5 metro a 2 metros. Então, nós precisamos adaptar as escolas para isso. Precisamos lembrar também que sempre que o ambiente for bastante ventilado é melhor. O Brasil agora entra no verão, então nós vamos ter que estudar protocolos locais que aproveitem de atividades ao ar livre,
que aproveitem de atividades que permitam manter o distanciamento. No hemisfério norte estão sendo pensadas soluções diferenciadas, com a redução do número de alunos em sala de aula e a mesclagem, né, de horários e turmas em diferentes escalonamentos. Então, nós estamos aprendendo a conviver com esse vírus. É como consertar um avião em pleno voo. É difícil, mas não é impossível. E o que está sendo exigido de nós é que nós nos conscientizemos que precisa do compromisso e da colaboração de todos, Erlângela. Claro que existem lideranças políticas, existe o papel das Nações Unidas, e eu tenho orgulho imenso de trabalhar nas Nações Unidas nesse momento. Me sinto privilegiada, o trabalho da Unesco discutindo com os governos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, sobre protocolos de volta às aulas, tem sido essencial. Nós temos insistido no papel da comunicação com toda a comunidade escolar. Precisa, sim, engajar os professores para que eles se sintam confortáveis em voltar às aulas, os pais, os funcionários da escola. O papel da ONU tem sido um papel importantíssimo, mas nem a ONU, nem os líderes políticos sozinhos conseguirão conter essa pandemia. Esse é um esforço coletivo. E por isso eu insisti tanto na ideia da empatia, da solidariedade, da noção de que felicidade é um conceito coletivo e que nós precisamos todos trabalhar juntos. Essa eu acho que seria a minha mensagem final. Perfeito. Eu ia perguntar sempre qual é a mensagem final, você já deu. Marlova, agradeço muitíssimo. Olha, vou ter que dizer, eu já te conheço, eu sei que você é uma pessoa brilhante, mas eu fiquei encantado. Diz qual é a candidatura que eu voto, tá? Sabe a que eu sou candidata, Erlângela? Eu sou candidata a promover amor, paz, inclusão e justiça social. Isso é o meu compromisso de vida. E os meus amigos sabem que eu falo disso muito e sempre, né? Eu falo nas reuniões, nos aniversários, nas festas. Para além do meu trabalho, eu estou sempre envolvida em me voluntariar, em doar, em contribuir, porque eu acredito que todos precisamos de todos. O mundo nunca precisou tanto de amor e de solidariedade. E se cada um de nós fizer a sua parte, o mundo certamente será um lugar melhor para todos, né? Eu sempre pergunto, quem é que cabe no teu todos? Tem que caber todo mundo. Todo. Não pode ficar ninguém de fora, né? Como você falou em relação à sua filha, hoje quem assistiu vai dormir com o coração mais aquecido. Foi maravilhoso. Te agradeço muito pela participação. Eu que te agradeço pela oportunidade. Um beijo muito grande para ti, para a Mari, para os teus 6 filhos, que eu adoro, né? E para todos os nossos amigos queridos que estão aqui. É muito bom ver que as pessoas nos assistem e que a gente pode, de alguma maneira, alegrar esse tempo difícil que todos nós estamos vivendo. Tudo isso vai passar e, em breve, a gente vai desfrutar do calor de um abraço também. Por enquanto, fica um beijo online. Beijo virtual. Beijo. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigado.